as novas gerações que têm acesso à internet, de uma maneira mais precária ou não, viver num tempo, né, onde o virtual e o presencial se interpenetram tão profundamente, né, onde o celular muda a questão do tempo e do espaço, faz com que essas novas gerações considerem o presencial e o virtual como parte de uma mesma realidade. Então, quem trabalha com a juventude tem que entender que, para outras gerações, como para a minha, o virtual complementava, né? E, para essa nova geração, faz parte de uma mesma realidade. A realidade é composta por essas duas dimensões. É difícil, muitas vezes, pessoas de outras gerações entenderem, né, o que está acontecendo. Como você lembrou, a gente manda guardar o celular, né? Então, esse tipo de coisa é importante para pensar nas novas gerações, que elas já estão, na verdade, a realidade é composta dessas duas dimensões, né? Não tem a realidade presencial e a internet, é uma realidade só. Então, por isso, algumas questões novas vão aparecendo. E eu vou tratar de três delas bem rapidamente. A primeira é a relação indivíduo e sociedade, que é muito importante a gente saber o quanto, né, o público e o privado e o íntimo são reordenados nessa nova situação que os jovens são socializados hoje. Por que são reordenados? Parece um paradoxo o fato que o pessoal e o íntimo é mais exposto hoje do que foi exposto quando você não tinha internet. Então, é um paradoxo, né? Menos presencial e mais íntimo. Como é que fica isso, né? Então, esse é um ponto bastante importante para entender as novas gerações. Então, você tem uma intimidade pública, que é diferente da intimidade. E, ao mesmo tempo, você pode ter uma intimidade com causa pública, quando os jovens estão em coletivos, né? Então, falar de si faz parte da socialização desses jovens. Falar dados biográficos, eles entram em roda, para o bem e para o mal, as pessoas se expõem muito em relação a isso, mas também os novos movimentos sociais não podem ser compreendidos sem você entender que o falar de si é uma forma de construção de militância e que liga a vida pessoal com a vida social, né? Então, esse é um ponto bastante importante que a gente tem que falar sobre o que algumas pessoas, alguns autores dizem, né? Não basta viver, é preciso contar. E contar aonde? Contar nas redes. Isso vai fazendo parte da forma como os jovens vão se colocando no mundo de hoje, né? Todos os jovens, sendo que uma parte deles, inclusive, vai questionar a sociedade a partir dessa intimidade com causa pública, né? Então, a gente tem vários exemplos em relação a isso, né? Porque todo tempo tem que se decidir o que não é comunicável, em que rede, em que plataforma e como, né? Tudo aquilo que a gente pensa que às vezes é completamente desordenado, tem um ordenamento específico, né? O que eu posso dizer aonde, o que eu não posso dizer nunca, o que eu devo dizer sempre. Então, é muito importante pensar que isso faz parte, né? Isso faz parte da socialização juvenil, da sua sociabilidade também, né? Então, esse ponto do falar de si, dessa intimidade com causa pública, só isso já dá uma coisa bastante importante para vocês, para nós que trabalhamos com a juventude, para quem está nas bibliotecas, para entender, inclusive, como é que se constitui essas circunstâncias, né, aonde os jovens vão se engajando socialmente, né, ou na verdade, o seu sofrimento também é trazido para o espaço público. Isso é importante porque, quando a gente falava de movimentos sociais há pouco tempo, a gente falava apenas dos mediadores mais conhecidos, mediadores como padres, agente de pastoral, grupos de igreja, professores do ensino médio, projetos sociais, programas governamentais. E agora nós estamos falando também de mediadores que são os próprios pares, que estão em conexão com esses jovens e vão criando com eles a ideia do grupo, porque juventude é igual a agregação social, fazer parte de alguma coisa. Então, você tem o presencial, o imediato, e também tem, por exemplo, grupos de jovens, de pares, né, de jovens negros, jovens mulheres. Aí você tem várias possibilidades de grupos que vão conhecendo espaços de engajamento através da internet. Isso é importante, porque esses coletivos juvenis, eles são, no caso do Brasil, eles começaram nos anos 90, mais fortemente, e desenvolveram
muito nessas novas décadas, fazendo com que a palavra coletivo, que antes era uma palavra apenas do dicionário, passe a ser usada muito. Meu coletivo, eu vou para o coletivo negro, coletivo, etc. Né? Então, essa ideia é importante dos coletivos juvenis como locus de criação estética, experimentação política. Então, esse ponto que eu queria chamar a atenção, não podendo aprofundar mais, é a ideia de que é preciso situar a história de vida na história social. É preciso compreender as trajetórias dos jovens no seu tempo histórico, no tempo em que se é jovem. Não adianta a gente comparar juventudes de épocas diferentes sem comparar sociedades onde vivem esses jovens. E aí vem o segundo paradoxo, que é muito interessante. Né? O primeiro foi essa coisa do pessoal está sendo tratado de outra maneira, e o segundo, será que, e aí é uma provocação, será que as redes fortalecem ou enfraquecem o território? A primeira resposta é que as pessoas vão viver uma vida online, né? Sem o território. E o que nós vamos percebendo nas pesquisas é que território e rede se complementam, de novo, sempre para o bem e para o mal, né? Porque nós vamos ter no território também dinâmicas sociais excludentes, mas para o bem também em termos de fazer ligações que antes não existiam. Então, isso é muito importante. Através de informações autobiográficas, se dá concretude, né, a questionamentos de desigualdades e exclusões sociais. Por meio de histórias de vida, de histórias pessoais, as pessoas dizem sobre as injustiças sofridas por discriminações ancoradas em preconceitos de classe, raça, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, religião ou criminalização do local de moradia. E aí é um ponto bastante importante, porque os jovens de hoje, os jovens da periferia, sofrem também uma discriminação por endereço. Dize-me aonde moras, eu te direi quem és. E os jovens, inclusive, conseguem maneiras, quer dizer, tem estratégias para não dizer onde moram, né? Para fugir dessa questão. Então, por aí, você vai, então, ter uma noção, eu vou falar sobre o que aconteceu com a categoria periferia. A categoria periferia era uma categoria paulista, né? Quem morava em outros lugares usava outra palavra, usava ponta de rua, no Nordeste, no Rio, a gente fala mais em favela ou subúrbio. Mas o que aconteceu com a categoria periferia? Que ela remete ao território, aonde os jovens vivem. Aconteceu que nessa combinação entre território e rede, a palavra periferia transformou-se num substantivo e um adjetivo nacional. Aí eu pergunto, isso teria acontecido sem as redes? Esse território local que passa a ser valorizado positivamente, que passa de estigma a emblema, porque hoje você vai ter várias colocações, eu teria aqui para dizer para vocês como as pessoas falam sobre a periferia. Né? Dizem que São Paulo tem um papel muito importante nisso, porque foi a partir da música dos Racionais MC, periferia, em qualquer lugar, que você passa a ter, no Brasil inteiro, o chamamento de comunidades e favelas que passam a ter na palavra periferia uma forma de identificação que se dá no próprio território, mas que se dá também online. Então, essa música dos Racionais MC, ela tem um papel, segundo os estudiosos, né, um papel muito importante para essa frase periferia, em qualquer lugar, aonde você vai ter uma junção muito interessante entre território e rede.